Oi, hoje é resenha do conto 100 Anos de Perdão, escrito por Clarice Lispector, da sua coletânea Felicidade Clandestina, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Quem nunca roubou não vai me entender, e quem nunca roubou rosas, então é que jamais poderá me entender. Eu, em pequena, roubava rosas. Assim começa 100 Anos de Perdão, escrito por Clarice Lispector, que conta a história de uma menininha que roubava rosas. Não tem nada mais do que isso. Na verdade, acontecia o seguinte: essa mocinha, que a gente nem fica sabendo o nome dela, tinha uma amiguinha e ambas ficavam andando ali pelas ruas do bairro, meio que olhando as casas. E tinham aquela brincadeira: esta casa aqui é minha, esta outra é da outra menina. E cada um escolhia para lá e para cá as suas preferidas. Às vezes escolhiam pelo visual das casas, né, pelas cores pintadas nas paredes, mas até que um dia, numa dessas olhadelas, né, e tentando cada qual se apoderar daquela coisa construída à frente delas, né, perceberam, né, que uma dessas casas tinha um grande jardim logo ali na entrada da casa. E além do jardim ser muito bonito, né, se destacava uma rosa bem formosa. E aí bateu um desejo incontrolável numa das meninas. Bom, claro que é da protagonista aqui dessa história, né? Mas aí eu não vou dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. Mas você sabe o que vai acontecer, né? Ela vai roubar a rosa. Minha avaliação do texto. Uma coisa que a gente pode perceber logo de cara aqui, lendo esse conto aqui da coletânea da Clarice Lispector, é que mais uma vez está participando aqui da história crianças. Esse é o quinto conto, né? E dos 4 anteriores, só um onde só tinha a presença de um adulto. Nos outros, ou eram só crianças também, e apareciam, cai lá, algum adulto no meio ali da narrativa. Assim, não sei se vai acontecer isso durante toda a coletânea, mas por enquanto a Clarice está valorizando muito as personalidades infantis, só que sem deixar de ser também muito adulta. E com certeza é algo que a gente vai percebendo aos poucos aqui nesse conto da vez. Pois se talvez, né, se a gente for só emendando um parágrafo atrás do outro, a gente começa até a se decepcionar um pouco e se perguntar: peraí, mas o que está acontecendo aqui nesse conto? É só uma historinha bobinha, né? De duas crianças, duas menininhas, né? Tentando roubar uma rosa, fazendo um plano super esperto, né? Para não serem pegas em flagrante, mas tirando isso não tem nada demais, é coisinha boba mesmo, coisinha de criança, não tem o que a gente possa registrar ao final do texto, porque é sempre isso, né? Contos podem ser marcantes logo de cara, por exemplo, uma boa de uma abertura, quando você termina de ler o primeiro parágrafo, você já está aflito, né? Querendo saber como aquela história vai continuar. Em outros contos, né, o miolo dele que apresenta alguma coisa interessante, porque acontece certo um ponto de virada, você fica interessado pela história, ou seja, antes só foi um embasamento, né? E aqueles outros contos que realmente só ao final se justificam. Na verdade, a maioria dos contos tem essa terceira característica, né? Esse terceiro formato, melhor dizendo, né? Que é justamente quando o texto se encerra que a gente compreende tudo o que foi dito antes. E é justamente o que está acontecendo aqui nesse conto da Clarice Lispector. Antes, durante todo o decorrer dessa pequena narrativa, dessas ladrazinhas, a gente só percebe uma vontade de ir atrás de uma rosa. Sim, há outro elemento que vai aparecer na história, mas que eu não vou dizer porque seria spoiler demais. Mas sim, elas vão roubar outra coisa. Ou melhor, a protagonista da história que quer roubar, né? A outra é apenas uma cúmplice. Ela não afeta muito o resto da narrativa. Essa outra coisa que a menininha quer roubar é importante, mas também, se você comparar com a rosa em si, é uma coisa boba. Você pode até dizer que é menos ainda do que a rosa, de grau de importância, né? Parece que a rosa tem um valor muito mais profundo para ela e para muitas pessoas. A segunda coisa roubada parece que é coisa pouca, menor ainda. Mas, quando você chega ao final do texto, praticamente no último parágrafo, literalmente, que é um parágrafo curto também, a historinha é também curta, né? Apenas 2 páginas e mais quase uma terceira página. Então sim, você percebe o alinhavo da escritora, que aí você percebe que tá, o tempo todo ela estava contando uma história de criança, como foram as outras anteriores, mas na verdade ela está contando uma história de mulher, uma mulher
adulta ou que está se amadurecendo, esse processo. A gente também não sabe exatamente qual a idade dessas duas meninas, mas a gente pode considerar que são bem pequenas mesmo, até pela artimanha, né? A traquinagem, digamos assim, que até um certo momento do texto é comentado que isso é coisa de menino, mas elas estão fazendo mesmo assim, não tem problema. E aí que também a gente pode perceber o contexto geral dessa história. A última palavra aqui do texto traduz tudo o que a gente viu antes, o que parecia uma certa enganação ou uma perda de tempo para alguns leitores se justifica completamente, porque a Clarice volta ao seu tema básico. Clarice fala sobre as mulheres, sobre o sentimento interno do que é ser uma mulher ou se transformar numa mulher perante a si mesmo, perante a sociedade. No caso aqui a gente pode considerar que é uma transformação de uma menina para uma mulher, em consideração a si mesma, também um pouco para a sociedade, uma certa salada, cada qual leitor vai perceber algum detalhe mais interessante aqui nessa história. É curioso até que alguns contos também a gente compreende mais quando a gente relê ele. Esse aqui, se você reler, você vai ficar no mesmo marasmo, sem entender direito. Mas se você ficar relendo o tempo todo essa última frase, esse último parágrafo, a última palavra, você, ai caramba, é isso então que a Clarice estava querendo dizer com esse conto. É sobre o que ela sempre fala, nunca houve dúvida sobre isso. Quer dizer, sempre houve dúvida, mas a gente confirma que não tinha dúvida nenhuma. Tá, eu estou enrolando um pouco porque realmente eu não posso explicar o que acontece no último parágrafo, porque senão eu mato o conto para qualquer um que vá ler essa história. Eu prefiro estimular a pessoa a ler um conto, dar alguma pontinha de ideia aqui do que você possa encontrar por lá, mas eu não vou dizer exatamente o que acontece ao final. Quer dizer, eu digo quando o conto é uma bela de uma porcaria, e aí eu já falo para você não precisar ler. Mas claro, no caso de Clarice Lispector, você sempre pode ler à vontade, que você sempre vai se divertir. Claro, esse aqui não é um conto excepcional, justamente porque todo ele é uma coisa comum, banal, que nem você consegue perceber que é a Clarice Lispector que está escrevendo, uma grande escritora, não um escritor qualquer. Você podia ler todo o conto, tirando o último parágrafo, que você não conseguiria reconhecer Clarice e podia se confundir com qualquer outro escritor, que, por exemplo, foca muito em crianças. Mas não, aí no fim você percebe que tá, é um gancho para a temática geral de Clarice Lispector, mas também não salva o texto. Um texto razoável, dá para ser lido, mas não é excepcional. Claro que, por causa do finalzinho, talvez você tende a lembrar dele durante mais tempo. Mas você pode até achar um texto fofinho, por exemplo, dessa traquinagem dessas duas menininhas. Há uma coisa interessante a respeito do título da história, né? 100 anos de perdão. A gente lembra um pouco do conto da semana passada, que foi Perdoando Deus, que era a única história completamente de uma mulher adulta, por enquanto, aqui nessa coletânea. Dá uma olhada no conto da semana passada, que é muito bom também. Vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida nos melhores também da Clarice Lispector. Bom, enfim, para 100 anos de perdão, escrito por Clarice Lispector, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Tá de bom tamanho essa nota, salva ao final do parágrafo, ao final do texto, ao final da última palavra. E bom, agora é só resta esperar o próximo conto aqui de Felicidade Clandestina, com certeza mais uma história muito boa, essencial da Clarice Lispector. Mas enquanto o próximo conto não chega, deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia em dias anteriores. E tchau!